Olá, graça e paz, bom dia, ótimo sábado a todos. Passando aqui mais uma vez para as nossas reflexões semanais. E dessa feita quero, em primeiro lugar, desejar a vocês um ótimo final de semana e também me apresentar a vocês que ainda não me conhecem. Sou o pastor José da Paixão. Sou pastor aqui na Assembleia de Deus, Ministério Novo Tempo, na região sul de São Paulo, na Avenida Carlos Barbosa Santos, no número 3551, no Jardim das Pedras. Se você quiser vir nos conhecer, o acesso é bastante prático, né? Chegando no terminal Grajaú, você tem ônibus direto que para praticamente na porta da igreja. Tá bom? Então, fica aí o nosso convite para você vir nos conhecer e conhecer o nosso ministério, tá bom? Nessa manhã eu quero refletir com vocês rapidamente uma história bastante interessante que está registrada no capítulo 8 do livro do evangelista João. É uma cena inusitada onde o escritor começa dizendo que Jesus voltou do Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher pega em ato de adultério e colocaram diante da multidão. O mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério, disseram-lhes a Jesus: a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procurava apanhá-lo numa armadilha ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um a um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Então veja só, aqui está um texto bastante interessante e para os nossos amigos que são advogados, juízes, promotores, delegados, sabem muito bem que no nosso Código Penal brasileiro era crime o adultério, né? Hoje ele foi revogado, hoje não é mais crime na nossa legislação. O máximo que pode ocorrer é uma questão de danos morais no âmbito civil e nada mais do que isso, né? Mas deixou de ser crime. Mas no tempo de Jesus, no primeiro século, estou falando de uma lei que regia, né, esse ato. Havia uma lei que condenava essas mulheres. Essa lei foi escrita por Moisés, lá no Monte Sinai, quando ele quebra as tábuas da lei de Deus, e depois Deus exige que ele reescreva, mas agora dessa vez ele próprio reescreva essa lei. E nessas leis estava dizendo que o adultério era pecado. Em todo o bojo da lei de Moisés, este ato era punido por morte de apedrejamento. E aqui nós temos uma mulher que foi pega exatamente no ato, provavelmente na madrugada, porque Jesus passa a noite no Monte das Oliveiras orando, e pela manhã, provavelmente 6 horas da manhã, ele estava já no templo ensinando para os seus discípulos. Uma grande multidão se aproxima. Então eles
provavelmente arquitetar esse plano para tentar pegar Jesus numa falha, para entregá-lo ao Império Romano, para que ele fosse preso ou morto. O que eles fazem? Eles trazem uma mulher pegando um ato de adultério e colocam Jesus numa situação que, se fosse para qualquer advogado, juiz, para decidir aquela causa, seria um pouco difícil. Porém, ele chega para Jesus e diz: olha, a lei de Moisés nos autoriza que as tais sejam apedrejadas. E o senhor que o senhor diz a respeito do assunto? Ou seja, está intrínseco nessa pergunta deles o seguinte: na verdade, uma armadilha. Né? Porque se Jesus dissesse o seguinte: não, pode autorizar a morte da mulher, porque assim diz a lei, então pode apedrejá-la. Ou seja, Jesus estava incorrendo em um crime contra o próprio Império Romano, que não autorizava ninguém a executar nenhuma pessoa no Império, a não ser por ordem do próprio Império. Então eles queriam jogar Jesus contra o Império. Se ele dissesse para absolver a mulher e não condená-la à morte, ele estava violando a lei de Moisés, né? Então veja só que Jesus, ele não se precipita em responder. E naquele momento ele inclina sua cabeça e volta a escrever. E eles exigindo uma resposta, Jesus se põe de pé no meio da multidão e diz o seguinte: olha, se vocês nunca pegou, eu gostei dessa versão aqui, que é a nova versão transformadora, que ela diz que Jesus ficou de pé no meio da multidão. Ao meio da Revista Corrigida vai dizer que Jesus inclina a cabeça e responde aos seus acusadores. Então veja que Jesus se põe de pé no meio da multidão e diz: olha, é aquele que nunca pecou. Jesus não está dizendo aquele que está em pecado, Jesus está dizendo aquele que nunca pecou. Ou seja, alguém que nunca pecou é 100% justo. E naquele momento, Jesus coloca isso numa situação muito difícil. Por quê? Porque a tradição dizia que quando houvesse um ato de apedrejamento, o primeiro que fosse lançar pedra sobre aquela mulher, ele deveria dar 3, 4 passos para o meio do círculo aonde estava o réu, e ele deveria declarar que ele era justo e que ele não estava em pecado, e que, caso contrário, ele estivesse em pecado, que o sangue daquela pessoa caísse sobre ele. Então Jesus chamou a responsabilidade deles para essa questão. E ninguém teve coragem de dar um passo à frente e pedir para que o sangue daquela mulher caísse sobre ele. Por quê? Porque todos eles estavam em pecado. O apóstolo Paulo escreve dizendo que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O que nos une a Deus é a graça de Jesus, é o amor de Jesus. Portanto, meus amados, eles começaram a sair de um a um, começando do mais velho. Por que o mais velho? Porque o mais velho, ele conhecia muito bem, ele sabia muito bem a estratégia de Jesus. Ele sabia muito bem aonde Jesus queria chegar, né, caso eles quisessem realmente apedrejar aquela mulher. E assim os outros também o acompanharam. E Jesus se põe de pé e diz para aquela mulher: cadê os teus acusadores? A mulher responde dizendo: Senhor, nenhum me condenou. E aí Jesus usa o pronome interessante, que diz: eu também não te condeno. Ou seja, traduzindo para um português bem claro, Jesus está dizendo: olha, o único que tem autonomia para te apedrejar aqui entre todos sou eu. Porém, eu nego-me a te apedrejar. Ao contrário, eu te deixo ir. Eu não te condeno. Agora, um detalhe: vá
e não peques mais. É interessante que nesse texto a gente pode encontrar aqui um diálogo bastante interessante entre a graça e a lei. Porque a lei quer matar, a lei quer violência, a lei quer agressão, a lei quer sangue. A graça quer amor, a graça quer perdão, a graça quer restauração, a graça quer a amizade de volta, a graça quer a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus é a vida. Jesus nunca optou pela morte do ser humano. Jesus optou sempre pela vida. Eu não sei em que situação você se encontra agora. Em que problema difícil você se encontra neste momento. Só quero te dizer que o apóstolo João, ele escreve dizendo: filhinhos, não pequeis. Porém, se vocês pecarem, não fiquem desesperados. Saiba que vocês têm um advogado justo e fiel, Jesus Cristo, o Senhor. Portanto, não se desespere diante de momentos conflituosos, diante de momentos que você pensa que não tem saída. Para essa mulher, ela saiu de casa arrastada pelos seus acusadores e sabendo que ela não retornaria mais para sua casa, ela morreria apedrejada. Por mais que nós não encontramos precedente na Bíblia Sagrada, a Bíblia não registra em nenhum lugar que houve um apedrejamento de uma mulher por causa de adultério. Pelo menos no registro bíblico a gente não encontra este registro, mas na cabeça daquela mulher provavelmente ela imaginava que ali seria o último dia da vida dela. Talvez você esteja assim, num beco sem saída, imaginando que tudo acabou. Eu venho aqui nesta manhã, como profeta de Deus, dizer para você que Lucas capítulo 1, versículo 37 diz que para Deus não há nada impossível. Creia nele, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, entregue a tua vida para ele e você vai ver o que Deus pode fazer na tua vida. Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Eu não sei o que você está passando agora, meu amigo, minha amiga. Saiba de uma coisa: existe um advogado que está à destra de Deus e ele quer tomar a sua causa. Então, dê para ele a procuração da tua vida e deixe que ele cuide do resto. Que Deus em Cristo vos abençoe e te guarde em nome de Jesus neste dia tão maravilhoso. Um beijo a todos. Quero orar por você. Altíssimo e soberano Deus, neste momento, meu Senhor, eu quero te apresentar essa pessoa que está aflita, que está abatida, está, meu Senhor, passando por um problema muito complicado e para ela não há solução. Para ela, meu Senhor, ela imagina que tudo acabou. Neste momento eu oro, meu Senhor, ministrando a paz, o refrigério na alma, o controle emocional. Em nome de Jesus, eu ministro a tua paz, o teu amor sobre o coração dela. E acima de tudo, o livramento de morte. Neste momento, Senhor, eu quero repreender todo o espírito de morte, suicida, pensamentos malignos. Neste momento, eu quero neutralizar toda a força do diabo. Em nome de Jesus, eu declaro a tua bênção, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém.